Voltando, bateu o sinal, né? Já tomamos o lanchinho. Lá no intervalo eu já dei uma biscoitada lá no Face, já tinha 12 solicitações de amizade lá. O pessoal não precisa correr, porque eu não vou sumir lá do Face não, tá? Vai com calma lá, e se lotar a gente abre outro, fica tranquilo, já é o segundo esse, a gente vai abrindo outros lá, né? Só que teve uma lá... que eu não entendi direito, você me manda de novo, que colocou lá, professor, não achei o seu perfil. E escreveu isso no meu perfil. Então, eu acho até que ela quis dizer que não achou o só lógica e o só matemática, né? Porque o meu perfil você achou, né? Então fica tranquila que aí você pedindo amizade no meu perfil lá, você acaba recebendo as notificações dos grupos. É importante pedir no meu perfil para receber as notificações dos grupos. Quando tem maratona, quando eu coloco material lá, algum material complementar, tal, a gente se comunica tudo por lá que é mais rápido. Bom, de onde era? Ilha do Governador. Ô, lugarzinho bom, né? Ilha do Governador, legal. A pergunta lá foi o seguinte, se o ponto e vírgula é quantificador. Ponto e vírgula é quantificador? Não, né? Os quantificadores lá para a sentença declarativa aberta, para quantificar a sentença declarativa aberta, são barra, que significa tal que, né? O A de cabeça para baixo, que significa qualquer que seja, ou para todos, e o E escrito ao contrário lá, que significa existe. Ponto e vírgula ali é um separador de orações, né? Prova de CESP-UNB caiu desse jeito já, prova da ESAF caiu desse jeito já, com aqueles dois, ponto e vírgula. E houve até uma pergunta aqui se precisaria, no lugar do ponto e vírgula, ter o tal que. Precisar não precisa, mas se tiver, também está certo, né? E, ao contrário, existencial, x, tal que, x mais 3 igual a 8, por exemplo. Pode usar a barra ali. Mas só de ter o quantificador, você já lê. Existe x onde x mais 3 igual a 8. Né? Ou para qualquer x, x mais 3 igual a 8. É uma relação aí de implica de qualquer forma. Legal? Bom, continuando aí, vamos ver então quais são as estruturas, quais são esses conectivos que podem ser utilizados lá para unir, né, essas proposições simples. Vamos ver isso aí nas estruturas fundamentais. Diga. Ah, sim. Por que eu uso letra maiúscula para representar a proposição simples? Isso aqui é uma letra maiúscula, né? Se eu passar um traço aqui, ela vira minúscula. Então não dá, né, na lousa aqui para eu representar um P minúsculo. Ele acaba sendo maiúsculo, né? O meu Q minúsculo, ele é assim, aí o povo confunde com 9. Aí alguém falou, corta a perninha dele, aí eu cortei. Aí veio a mensagem, professor, esse 7 cabeçudo é o quê? Então eu uso tudo maiúscula mesmo, tá? Agora veja, 7 cabeçudo ficou ótimo daquela vez, mas ó, é como eu falei, a representação pela letra minúscula do alfabeto é formal, tá? Ou seja, se caiu uma questão dizendo as sentenças declarativas fechadas podem ser consideradas proposições simples e serão representadas por um disco voador. Está errado. E serão representadas por letras maiúsculas do alfabeto. Está errado. Se cair assim, aí você tem que saber que a representação formal é uma letra minúscula. Mas, como eu disse, já caiu até com estrelinha, asterisco, meia-lua. Então, o lance é saber qual é a definição.
Porque se ele usar a letra minúscula, aí é proposição simples, ele não precisa definir mais nada. Se ele usar qualquer outro tipo de símbolo, ele vai definir o que é aquele símbolo. E através da definição que nós vimos, você já sabe que ele representa uma letra minúscula, ou que ele representa uma proposição simples. Tranquilo? Legal? Beleza. Estruturas fundamentais. Aqui nós vamos colocar as sentenças, ou seja, como é que elas vêm em português, né? Depois a simbologia, que é a representação formal da coisa, e depois o significado, que é o significado da estrutura. Legal? Primeira delas. Vou trabalhar com aquela ideia de antecedente consequente, tá? Tranquilo? Então, A e C. Antecedente consequente. José foi à praia e Maria foi ao cinema. Tranquilo? É como vem escrito em português. Simbologia. A, chapeuzinho C, significado conjunção. Então não decora como chapeuzinho, porque lá não vem escrito na prova, o chapeuzinho abaixo, né? O povo tem essa mania de decorar, é aquela do chapeuzinho. Não tem chapeuzinho nenhum, tem uma conjunção. Legal? 2 aqui, A ou C. Simbologia, A, Vzinho, C, que não é um Vzinho também, e uma disjunção. Legal? É escrito tudo junto, tá? Mas você já deve ter reparado que tem uma faixa preta ali, né? Um karateca faixa preta aqui, aí, né? Separadinho. 3. Ou A ou C. Atualmente, além da condicional, essa estrutura aqui, ó, menina dos olhos do examinador. Vocês já vão ver já por quê. A ou C, vírgula, mas não ambos. A partir da tradução aí de um livro importantíssimo de lógica e americano, começou essa disjunção exclusiva aí a ser alvo dos examinadores baseados nesse livro. Não que antes estivesse certo e agora está errado, é óbvio que está certo, né? Simbologia A, V-C, que não é um V- e sim uma disjunção exclusiva. Exclusiva. Vamos falar bastante sobre isso, né? Disjunção exclusiva. 4. C-A, então, C. Simbologia A, seta simples C, que não é uma seta simples, e sim uma condicional. Condicional. 5, são só 92, mas vai bem rápido isso aqui, tá? A, C, E, somente. C, C. A, seta dupla, eu quis economizar um C aí, que é uma bicondicional. Legal? Então tá lá, A e C, A chapeuzinho C, que não é um chapeuzinho, sim uma conjunção, A ou C, A Vzinho C, que é uma disjunção, ou A ou C, vírgula, mas não ambos, A, V-C, que é uma disjunção exclusiva. Se A, então C, A, seta simples C, que é uma condicional. E aqui, ó, olha para a lousa. Pessoal lá do online, principalmente, né, lá do satélite por todo este país. Eu já estou chamando a atenção porque esse aqui, se eu não chamar a atenção, eu já sei que já chegam as 30 perguntas assim. O que está escrito aí na última? É A, vírgula, né? C e somente C. Aqui no meio está escrito C e somente C, né? C. Ou P, C e somente se P, se Q,
né? R6 e somente CX e assim vai. A seta dupla C, que indica uma bicondicional. Bom, chamar a atenção de umas coisas aqui, ó. Essa simbologia aqui, ó, AV-C, que significa disjunção exclusiva, é a simbologia padrão, tá? Geralmente aparece assim na prova. E o geralmente aí corresponde a 99,9% dos casos. Mas pode aparecer assim, ó, A círculo aditivo C, ou P círculo aditivo Q, ou seja lá o que for, unindo duas, círculo aditivo significa também disjunção exclusiva. Ou ainda, Vzinho, Vzinho, né? Unindo as duas, Vzinho, Vzinho, também significa disjunção exclusiva. Legal? Então, há 3 simbologias. Assim, nunca vi cair. Nunca vi aparecer em prova. Assim, em 12 anos aí, dos últimos 12 anos de prova aí, uma vez. Tá? É que eu pego prova antiga, né? Porque eu dou aula só há 6 meses, né? Então, eu pego prova antiga e olho, né? É que só pode começar a dar aula disso com 30 anos. Então, 32... Hahaha, o quê? Parece menos, né? Mas não é, não. Estão achando... eu sei que vocês acham que é menos, mas não é, não. Legal? Outra coisa aqui, ó. Se A, então C. Se P, então Q. Se não tiver um dos dois, o cara acha que não é condicional. Condicional, pessoal, é qualquer relação de implica. Tranquilo? Qualquer relação de implica indica condicional. Se A, B, condicional. A, então B, condicional. Sempre que A, B, condicional. Toda relação de implica indica uma relação condicional entre as componentes da proposição. Legal? Tranquilo? Essas, então, são as 5 estruturas aí que nós vamos estudar para validar as nossas proposições compostas, né? Todos eles são conectivos, se quiser anotar, interessante, todos eles são conectivos do tipo binário, tá? Todos os conectivos da simbologia dessas estruturas fundamentais são conectivos binários. E ainda tem mais 2 que o povo vai procurar na internet. Acho que faltou esses 2. Não, não faltou 2 nenhum. É a negação disjunta e a negação conjunta, que são conectivos que nunca apareceram em prova, e qualquer questão que cai de negação disjunta e negação conjunta, a gente mata só com esses 5 aqui. Então, não vamos complicar a vida, né? Mas qualquer literatura tem esse negócio aí. Mas não esquenta de estudar negação disjunta e negação conjunta, não. Isso aqui já é o suficiente para a gente matar os exercícios todos. E por falar em exercício todo, vocês já devem estar com o material, né? O material já foi enviado aí para o pessoal. O pessoal lá nas unidades também, se não tiver com material, solicita aí para receber o material. Esse material aí que vocês recebem só tem exercício de prova, né? Redundante, logicamente, seria dizer que é de prova anterior, né? Se for de prova futura, eu estava rico, né? Mas não é. Você vai lá e compra a apostila, né? Compra aquela apostila muito legal. O que vem escrito na capa? 500 exercícios de provas anteriores. É claro que é anterior, porra. Se é de prova, não pode ser futura, pô. É que ela já passou. A prova atual também não, né? Anterior sempre. Todos os exercícios que tem aí são exercícios de prova. Todos os exercícios que tem aí, como aqui é nível superior, são de prova de nível superior. Então vamos lá ver como é que vai funcionar essas estruturas. Em primeiro lugar, vamos saber quando é que a gente vai considerar que uma sentença vai ser classificada como disjunção ou vai ser classificada como disjunção exclusiva. O povo está se pegando bastante nisso, porque há confusão aí até em literatura. Pegar uma literatura mais antiga está explicando de um jeito. Pegar uma mais recente está explicando de outro jeito. As duas querem dizer a mesma coisa, só que há um pequeno conflito aí de opiniões. E as opiniões dos examinadores, aquilo que caiu em prova até hoje, né, nas grandes organizadoras aí, não pode mudar, né? Tem até uma
pequena falha em matemática antiga da ESAF aí, que ela considerou, por exemplo, tinha um exercício lá que dizia, era de matemática, tá? Mas só para a gente ver como é que funciona a coisa. Dizia assim, quantos litros de tinta vou precisar para pintar a sala toda, inclusive o teto? Aí o cara que está prestando a prova, ele inclui o chão? Inclui ou não? Vai pintar o chão? Ah, vai, porque se está escrito a sala toda, é toda e está acabado. Vai pintar a janela? Vai também. Vai pintar a porta? Vai também. É a sala toda. Só que ela não considerou. Aí se ferrou, porque toda vez agora que ela fala toda, cabe recurso. Opa, o teu toda é o quê? É toda mesmo ou é parte D? Né? Então eles têm que tomar muito cuidado com essas coisas, porque você usa a prova anterior para formalizar o teu recurso, fundamentar o teu recurso. Não pode confundir janela com vão da janela, né? Tem um vão de janela, aí não dá para pintar o vão, né? A tinta fica boiando lá, né? Legal. Há também aqueles que dizem assim, né? Bom, é esse vezes esse vezes esse. Ô meu, mas aí é volume. Mas eu pinto a sala toda. Eu encho a sala de tinta, abro a porta, a tinta escorre e fica tudo pintadinho. Então tá. Se eu digo assim, ó, praia ou cinema. Olha o conectivo, olha a sentença. A ou C. Praia ou cinema. Vou à praia ou ao cinema. Isso aqui eu vou representar formalmente como disjunção ou disjunção exclusiva? Como? Fala junção que aí serve para tudo, né? Aí eu acho que vocês estão com, né? Junção, né? Põe lá. Praia ou cinema. Isso é uma disjunção, tá claríssimo, né? É uma disjunção. Então, tudo que vier assim eu vou representar formalmente como uma disjunção. Legal. Ou praia, ou cinema. Ou praia ou cinema. Eu vou representar como o que esse negócio aqui? Vou representar como disjunção exclusiva? Vou não, ó, tá faltando alguma coisinha para ser disjunção exclusiva, hein? Olha o dedo, segue o dedo. Ou A ou C, mas não ambos. Então, se eu puser uma vírgula e escrever mas não ambos, será disjunção exclusiva. Do jeito que está é o que então, hein? É disjunção. Tranquilo? Então, sem aquele atalho maravilhoso, mirabolante que alguns resolveram inventar, né? O que indica e faz a diferenciação entre a representação formal da disjunção com a disjunção exclusiva, até aí está bonito, né? É a quantidade de ous presentes na sentença. Ah, meu Deus, aí cagou tudo, né? Pelo amor de Deus, não pode. Não é nada de quantidade de ous. O que determina se é disjunção ou se é disjunção exclusiva é que as componentes sejam excludentes. Tranquilo? Se as componentes não forem excludentes, o que é excludente? Uma exclui a ocorrência da outra. Se ocorre uma, não ocorre a outra, né? Então, se elas já forem excludentes, eu não preciso do mais não ambos. Claro, já são excludentes. Verdadeiro ou falso? Disjunção? Verdadeiro ou falso? Tem um ou só. Verdadeiro ou falso? Disjunção? Exclusiva, porque eles já são excludentes. Eu não preciso pôr verdadeiro ou falso, mas não ambos. É óbvio que é não ambos, né? Princípio da não contradição, né? Então, quando eles não são excludentes, sempre disjunção. Para eu tornar componentes que não são excludentes excludentes, aí eu coloco esse adendo aqui, mas não ambos. Ou uma equivalência, né? Nunca os dois, mas não ambos, mas, nem sempre um quanto o outro, sei lá, qualquer coisa lá que o examinador venha inventar que te dê a ideia de que aquelas duas coisas não são excludentes. Então vamos ver, com um ou só, praia ou cinema, mas não ambos. Evolui. Disjunção exclusiva. Praia ou cinema, mas não ambos. Ah, mas tem um ou só, esquece esse negócio de um ou só. São excludentes? Não são. Mas o mais não ambos tornou as componentes excludentes. Então é disjunção exclusiva, né? Ah, mas e aí? Faz diferença? Claro, essa estrutura se comporta de um jeito, essa de outro,
né? E aí, é claro, como há essa confusão aí, entre exclusivo e não exclusivo, o examinador gosta de cobrar esse negócio. Ou praia ou cinema, disjunção, vírgula, mas não ambos, exclusivo, disjunção exclusiva. Noite ou dia? Disjunção. Eu entro na sala de aula à noite e digo assim, bom dia a todos. Aí adivinha, o pessoal me corrige, né? Boa noite, professor. Boa noite. Né? Olha a lógica. Eu posso dar bom dia à noite? Posso, porque à noite eu não pergunto que noite é hoje. À noite eu pergunto que dia é hoje. Agora eu não posso dar boa noite de manhã. Aí não tem jeito. Boa noite de manhã. Aí vocês me internam, porque aí não dá. Então, durante o dia eu tenho 2 períodos. Dia, ou melhor, durante o dia eu tenho 2 compreensões de período. Dia e noite, tá? E 3 períodos distintos, manhã, tarde e noite. Então, vamos ver, dia e noite são excludentes? Não. Se é dia, pode ser noite ao mesmo tempo, né? Agora é o quê? Agora é noite e dia. Não pode. Tá claro escuro, tá um lusco-fusco. Não, não tem jeito. Então, se é dia, não é noite. Se é noite, não é dia. Portanto, dia e noite são excludentes. Então, se eu disser assim, vou até lá à noite ou de dia, isso daí é uma disjunção exclusiva. Por quê? Porque noite e dia já são excludentes. Legal? Mas posso, porque a noite ainda faz parte do dia. É diferente. Aí não são períodos. Aí eu estou julgando um dia de 24 horas. Agora, se eu separo 2 períodos distintos, noite e dia, se é um, não é outro. Tranquilo? Agora, manhã e noite são excludentes? Manhã e noite são excludentes? Aí não. Porque aí há a terceira hipótese, tarde, né? Então, cuidado com isso. Vou lá de manhã ou à noite, são excludentes? Há uma terceira hipótese? Eu posso ir lá à tarde, ou seja, não fui lá nem de manhã, nem fui lá à noite. Uai, como é que eu percebo esse negócio? Esse negócio é difícil de perceber, porque no cotidiano, na linguagem coloquial, a gente faz uma confusão violenta com 2 palavras que querem dizer, logicamente, coisas totalmente diferentes. Contradição e contrário. Né? Eu digo assim, a parede lá de casa é verde. Aí um outro fala, a parede da tua casa é amarela. Ele está me contradizendo ou ele está me contrariando? Contradizendo. Então vamos ver. Para que seja uma contradição e não um contrário, eu não posso ter terceira hipótese. Eu não posso ter a chance dos 2 estarem mentindo, para que haja contradição. Né? Não tem jeito. Se é contradição, um dos 2 tem que estar dizendo a verdade. E o outro, necessariamente, tem que estar mentindo. Para que haja contradição, então, não pode haver terceira hipótese. Nesse caso, a parede da minha casa é amarela e outro diz, a parede da tua casa é verde, tem terceira hipótese? Tem, pode ser roxa, pode ser preta, pode ser branca. Então, há a hipótese de nem eu nem ele estarmos falando a verdade. Há a hipótese de nós 2 estarmos mentindo. Então, nós estamos nos contrariando e não nos contradizendo. Fui lá de dia e o outro fala, você foi lá à noite. Estamos nos contrariando ou nos contradizendo? Agora já não sei de mais nada, sabe? Tem chance dos 2 estarem mentindo? Não, porque se eu não fui de dia, eu fui de noite, com certeza absoluta. Então um dos 2 vai ter que estar dizendo a verdade. Fui lá de dia, não, se foi lá à noite, opa, um dos 2 vai ter que estar dizendo a verdade. Então aí nós estamos nos contradizendo. Cuidado para não confundir isso. Mais lá na frente, em silogismo categórico, a gente vai ver lá um quadro de oposições que deixa isso daí bastante claro. Porque às vezes a gente vai negar alguma coisa em silogismo categórico e nega do jeito que a gente está acostumado no cotidiano, acaba negando tudo errado. Né?
Então, para que sejam excludentes, não pode haver terceira hipótese, é só isso. Né? Verdadeiro ou falso? Disjunção exclusiva, não há terceira hipótese. Dia e noite, disjunção. Dia ou noite, disjunção exclusiva, não pode haver terceira hipótese. Esquerda, direita, disjunção. Disjunção só. Cuidado com isso. Esquerda e direita não participa da lei dos contrários, né? Vinha andando em linha reta e não virei à direita. Portanto, virou à esquerda. Não, isso é uma indução ilícita, né? Vinha andando em linha reta, não virei à esquerda, então virou à direita. Inferiu errado. Posso ter continuado reto. Então, entre esquerda e direita, não há lei dos contrários, portanto, há terceira hipótese, portanto, não são excludentes. Então, isso tudo tem que ser muito bem analisado na hora de passar de uma representação sentencial para uma representação formal, porque a partir do momento que você está aqui, você já não sabe mais o que tinha lá. A partir do momento que você está aqui, você tem que começar a obedecer aos critérios daquela estrutura, né? E a partir do momento que você está aqui, virou linguagem rígida. Tem que seguir aquelas normas lá de conduta e procedimento. Isso. Legal? Não é procedimento. Comportamento. Pronto. Condutas de comportamento, né? Legal. Então vamos ver como é que se comporta cada uma dessas estruturas. Seguindo ali a mesma ordem que coloquei ali nas estruturas fundamentais, a primeira aí que nós vamos ver é a conjunção. Como usei A e C ali, vamos ver a conjunção entre A e C. A e C. Antecedente e consequente. Montou a tabela tem 4 linhas. Legal? Antecedente, consequente. A e C. A e C já é conjunção. Já estou ali trabalhando com ela, já estou julgando ela como uma representação formal. Quando é que uma proposta em conjunção é verdadeira? Imagina um menino. Menino, vou te levar à praia e ao cinema. Vou te levar à praia e ao cinema. Posso faltar aos dois? Posso, né? Mas para o menino não reclamar, eu posso faltar aos dois? Não, se eu faltar aos dois, o que eu falei era falso, o que eu falei era uma mentira. Posso faltar num deles para o menino não reclamar? Posso também não, porque se eu faltar em um deles, o que eu falei para o menino também era uma mentira. Afinal de contas, eu falei para ele, menino, vou te levar à praia e ao cinema. Então, ele está esperando ir aos dois. Portanto, só será uma verdade a conjunção quando tudo o que eu disser for verdadeiro. Então, uma estrutura em conjunção só será verdadeira se as componentes forem verdadeiras. Legal? E aí, na conjunção, então, fica mais fácil trabalhar pelo verdadeiro ou pelo falso? Pelo verdadeiro, né? Então, vamos ver. Tem uma caixinha, lá vem ele com a caixinha, esse cara e a caixinha, Tem uma caixinha com 4 bolinhas dentro, presta atenção, liga o chip. Tem uma caixinha, 4 bolinhas dentro, 3 brancas e uma preta. 3 brancas e uma preta. 3 brancas e uma preta. Vou enfiar a mão dentro da caixinha e vou apostar que vou tirar uma bolinha preta. Não, tem 3 brancas e uma preta. Eu vou apostar na que tem mais. Ora, então é mais fácil trabalhar pelo que tem mais, por aquilo que ocorre com a maior frequência, né? A moda da conjunção é o falso. Quer ver por quê? P, E, Q. Assim eu não vou conseguir, eu só sei com A e C. Não, dá na mesma, né? Aí eu digo assim, na proposição abaixo, a consequente é verdadeira. Então, quem é o verdadeiro aqui? Q.
Portanto, aí o exercício continua. Portanto, a proposição será falsa. É mesmo? Com a consequente verdadeira, eu só tenho chance da proposição ser falsa? Não. Com a consequente verdadeira, ou seja, com uma delas verdadeira, eu vou depender do valor verdade da outra para saber qual é o valor verdade da proposição. Se a antecedente for falsa, a proposição será falsa. Se a antecedente for verdadeira, a proposição será verdadeira. Agora, ó, se eu disser assim, ó, na proposição abaixo a consequente é falsa, ou antecedente, tanto faz. A proposição será falsa, acabou. Na conjunção, se uma das componentes é falsa, não há a menor chance dessa proposição se tornar verdadeira. Então é mais fácil trabalhar, quando eu digo mais fácil trabalhar, é trabalhar estudando, né? É mais fácil estudar essa estrutura imaginando o falso, porque aí eu guardo desse jeito. É uma conjunção? É. Tem uma que é falsa? Tem. Pronto, não preciso de mais nada. Só preciso saber que na minha tabela, a conjunção, quando um deles é falso, ela já é irremediavelmente falsa. Não tem mais como ela ser verdadeira. Dependendo do número de átomos, se o que estiver unindo as duas, antecedente e consequente, for uma conjunção, e uma delas já for falsa, a conjunção será falsa. Uma delas quem, hein? Antecedente ou consequente. Não é uma das partículas, é uma das componentes. Ou antecedente ou consequente. Tranquilo? Moleza? Fácil de todo. 2. É. O povo já começa, ai meu Deus. Isso é a bananinha da bananinha da bananinha. Ainda não vimos nada, né? Não acabou nem a primeira aula, né? Eu só queria passar na prova, não queria saber nada disso. Oh, meu Deus. Eu também, viu? Disjunção. Então, vamos fazer a disjunção de A e C. Verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Verdadeiro, falso, A ou C. Legal? Quando é que uma disjunção de ideias é falsa? Vai lá no menino de novo. Menino, vou te levar à praia ou ao cinema. Se for aos dois, o menino chia? Não, prometeu um ou outro e me levou nos dois. E se eu for apenas em um dele, o menino pode chiar? Poder pode, mas não deve. Então, menino só vai reclamar se eu faltar aos dois. Então, o que eu falei, vou te levar à praia ou ao cinema, só será falso na disjunção, porque eles não são excludentes. Eu posso levar à praia e isso não exclui de eu levar ao cinema. Vou sair com você ou de dia ou de noite. Aí não, aí já é outra história. Aí já é a exclusiva, porque se eu sair de dia, não saio à noite. Uma exclui a ocorrência da outra, né? Então, nesse caso aqui, é mais fácil trabalhar pelo verdadeiro ou pelo falso? Verdadeiro. Eu já vou dar uma desacelerada para comentar os dois juntos. Fiquem tranquilos. Não. A pergunta é, quando as duas componentes já são excludentes naturalmente, noite e dia, sim, não, verdadeiro, falso, se pode usar essa simbologia? Não. Porque se eles já forem excludentes naturalmente, né? Verdadeiro, falso, sim, não, noite, dia, né? Escuro, claro, né? Já não é mais disjunção, então não posso. Aí eu já tenho que usar a disjunção exclusiva. Ou esse, ou círculo aditivo, ou os dois vizinhos. Tranquilo? Agora, essa preocupação do que eu vou usar é só em validação proposicional. Essa preocupação de o que é que eu tenho que observar é diferente, porque na prova o examinador não vai lá no teu caderno ver o que você anotou. Ele só vai depois conferir via computador qual alternativa você assinalou. Então, se você colocou assim, julgou certo,
Mas a ideia é que o examinador pode pedir para você julgar já a estrutura formal. E aí, por exemplo, como é que eu leio isso? A ou B. E como é que eu leio isso? A ou C. Como é que eu leio isso? Ou A ou C, mas não ambos. Ou ainda A ou C, mas não ambos. Né? Assinale a alternativa que contém a perfeita tradução da sentença abaixo. Sabendo-se que A é José foi ao cinema e que C é Maria... José foi à praia e que C é Maria foi ao cinema. Aí eu tenho que achar a alternativa que esteja escrito o quê? Ou José foi à praia, ou Maria foi ao cinema, mas não ambos. Tranquilo? Moleza? Aqui na disjunção, mais fácil trabalhar pelo verdadeiro ou pelo falso? Pelo verdadeiro, o que tem mais, né? Então vamos ver. Na conjunção, que é a de lá, se uma delas for falsa, a conjunção já é falsa. Na disjunção, que é essa aqui, se uma delas for verdadeira, a disjunção já é verdadeira. Então, pessoal, é desse jeito que estuda. Né? Não vai ficar lá estudando VV da V, VF da F, FF da V, VV da V. Né? Agora eu vou para a segunda. VV da V, VF da V, VF da V. Não, VF da V com V da F é da outra. Então, né, não pode estudar desse jeito. Principalmente porque A e C, eu posso fazer esta representação aqui, ó, de combinações entre verdadeiros e falsos? Posso, porque aqui também há todas as possibilidades. Aqui é uma das arrumações. Aí você decora lá assim, disjunção, VVVF, legal. VVVF, errou tudo. Né? Quer dizer, essa aqui deu certo, essa aqui também, essas duas estão erradas. Então, cuidado com isso. O que você tem que, entre aspas, aí, decorar? É linha por linha, né? Na hipótese de uma disjunção, quando o primeiro é falso e o segundo é verdadeiro, a disjunção já é, vamos ver, na hipótese o primeiro é falso, o segundo é verdadeiro, a disjunção é verdadeira. Tranquilo? Mas não é mais fácil lembrar assim? Na hipótese da disjunção, quando uma componente é verdadeira, ela já é verdadeira. Aí você não precisa ficar decorando linha. Isso aí, a primeira é falsa, a segunda é verdadeira. Está na terceira linha. Né? Aí fica aquele negócio, né? De quadra 5, lote 6, andar 4, apartamento 79. Né? O cara não acha nunca. Coitado do carteiro, roda a semana inteira para achar a casa do cara. Tranquilo? Outra coisa importante. Em alguns lugares, infelizmente, os caras resolveram escrever que a disjunção é o inverso lógico da conjunção. Tem que perdoar porque o cara devia estar alcoolizado. Pelo amor de Deus, isso não existe, hein? Né? Mas acabou aparecendo em tanto lugar que examinador espertão, né, falou, vou começar a cobrar esse troço aqui. Né? E há alguns lugares até que chegam a desancanfondas de dizer assim, percebam que na conjunção há 3 falsos e um verdadeiro, e na disjunção há 3 verdadeiros e um falso. Portanto, eles são inversos lógicos. Eu tenho até medo de falar isso, que vai que cai o satélite justamente nessa hora e só fica essa frase, e aí vão me matar aí por aí, né? Não são inversos lógicos. Para que seja inverso lógico, para que sejam, né, inversos lógicos, as estruturas não podem ter terceira hipótese. O inverso lógico de uma coisa é sua negação. Se eu nego a noite, eu tenho dia, legal, então eles são inversos lógicos, não tem terceira hipótese. Para que isso aí, para que elas fossem inverso lógico, vamos ver, se eu nego um resultado na mesma linha, ou seja, na mesma combinação, eu teria que ter na outra o seu inverso lógico. Então, se eu nego que VV dá V, eu tenho que ter na outra que VV dá F. Eu não tenho, não, eu continuo com V. Então, entre essas duas, não há inverso lógico. Inverso lógico é quando a gente nega alguma coisa e cria o seu inverso que não há terceira hipótese. Tá? Por enquanto, deixa aí meio que subliminar esse negócio,
mas já põe aí em negrito, azulito ou vermelhito, sei lá o que a cor que está escrevendo, que esses caras, entre essas estruturas, não há relação de inversos. Legal? Uma prova caiu isso? 2, 10, 12, 15. 15 provas diferentes, já que eu tenha visto, sei lá eu, né? Eu não vejo todas, é impossível ver todas que caem no Brasil inteiro. Eu já vi em 15 cair cobrando esse negócio aí. Ou dentro de sentencial, ou dentro de formal, ou na hora de validar, ou na hora de negar, né? Principalmente na hora de negar. Principalmente na hora de negar. Vocês vão ver vários aí, né? Dizer que não é verdade que José foi à praia e Maria foi ao cinema. Significa dizer, porra, o que tem delas aí que continua com a conjunção lá é um monte. Né? O cara julga em verso lógico, aí põe só a conjunção lá e está tudo certo. Tá? Então, para agora, o que é importante? Lembrar disso tudo que eu falei? Não, isso tudo foi para formalizar o conceito. O que tem que lembrar? Não são inversos lógicos. Legal? Joinha. Terceiro tipo, disjunção exclusiva. AC ou A ou C, mas não ambos. Bom, já que eles são excludentes, só tem um jeito deles ser, da estrutura da disjunção exclusiva ser verdadeira, né? Não tem como a estrutura da disjunção exclusiva julgar como verdadeiro algo que não é excludente, né? Então, para uma disjunção exclusiva ser verdadeira, o que precisa acontecer entre antecedente e consequente? Elas têm que ser diferentes. Então, a disjunção exclusiva, como ela lida apenas com termos excludentes, só é verdade quando as validações são excludentes. Quando as validações são iguais, claro que a disjunção exclusiva tem que ser considerada falsa, né? Se ocorre verdadeiro ou verdadeiro, mas não ambos. Impossível, então isso é falso. Ocorre falso ou falso, mas não ambos. Isso é falso. Que ambos? Só tem um. Que é falso, que é falso. Que verdadeiro, verdadeiro. Então, na disjunção exclusiva, só será verdadeira quando as componentes forem diferentes. Agora, cuidado com esse jeito que decora, né? A é diferente de C? É ou não? A é A, C é C. Princípio da identidade. Então, sempre vão ser diferentes? A e C? Sempre. A e C sempre serão diferentes. Mas não é isso que nós estamos julgando nas tabelas aqui. Nós estamos julgando serem iguais ou diferentes o quê? As validações dessas componentes. A e C são diferentes entre si, claro, mas o valor verdade atribuídos a elas, ora são iguais, ora são diferentes. Então eu tenho que me ater à validação daquela componente e não à componente, porque eles exploram também isso. José foi à praia ou José foi ao cinema, mas não ambos. Aí o cara olha assim e fala, José foi à praia, José foi ao cinema, já são diferentes. Pronto, peraí, pô. Preciso ver qual é a validação que foi dada aos dois. Verificou-se que nenhum nem outro. Aí tu vai pôr falso nos dois, não vai? Então, eles continuam diferentes? Não, agora as validações são iguais e aquela minha disjunção exclusiva passou a ser falsa. Tranquilo? Porque, é muito fácil do cara olhar e falar, é disjunção exclusiva, portanto, eles já são diferentes. Vai depender da validação que eu der para cada uma das componentes. Elas podem ser iguais às validações? Podem.
Olha a diferença. As validações numa estrutura de disjunção exclusiva podem ser iguais? Podem. Só que aí a disjunção é falsa. Então elas podem ser diferentes? Podem. Só que aí a disjunção exclusiva é verdadeira. Então elas podem tanto ser verdadeiras, iguais, como podem ser falsas. Só que a validação final é óbvio, é diferente. Agora, de imediato, para considerar a disjunção exclusiva, ela já tem que ser excludente. Para considerar a disjunção exclusiva. Vou lá, ou de dia ou de noite. Disjunção, ou de dia ou de noite. Exclusiva, já são excludentes. Legal? Até aí eu já sei que é uma disjunção exclusiva. Mas ainda não sei se ela é verdadeira ou falsa. Bom. Então, saber se é disjunção exclusiva ou não é diferente de saber se ela é verdadeira ou não. Tranquilo? Uma eu estou validando, outra eu estou tornando válido. Né? Tranquilo? Então eu digo lá, vou lá, ou noite ou dia. Tranquilo? Pode as duas serem falsas? Pode. Só que aí a disjunção exclusiva vai ser falsa. Ué, mas como é que pode? Como é que pode ser falta as duas? Morri. Pronto, morri. Não fui nem de dia, nem de noite. Pronto, morri. Tranquilo? Ou então, simplesmente não saí de casa, não fui. Pronto, nem de dia, nem de noite. Não precisa me matar por causa disso. Tranquilo? Então, a disjunção exclusiva será falsa. Tranquilão? Moleza? 4. Quem responder que é moleza é um tremendo mentiroso, não é? Mas tudo bem. Condicional. Joia. Sabe quando que isso daqui vai ficar legal? Nunca. Né? Mas sabe quando que isso começa a azeitar? A partir do momento que você respira fundo em casa e fala, eu já entendi, agora eu vou aprender. Qual é a diferença entre entender e aprender? O que precisa entre um e o outro? Entre entender e aprender? Também áreas distintas do cérebro, a que aprende e a que entende. Né? Menino lá nunca viu a bicicleta. Aí eu chego para ele e falo, aquilo ali é uma bicicleta. Legal, é minha? Jura? Ganhei? É tua. Senta aqui no cilim, segura aqui no guidão, vira esses dois coisas aí que é chamado de pedal, e ela sai andando. Ele já aprendeu? Não, ele só entendeu como é que usa aquela coisa. Para aprender ele vai precisar praticar. Aqui é a mesma coisa, ou em qualquer matéria, pessoal. Durante a aula não dá tempo de aprender, não. Dá tempo de entender. É esse esforço que você tem que fazer, é esse esforço que vocês estão fazendo. Para entender aquilo que o cara lá em cima está dizendo. Quando ele entra de lá para cá, eu já até me assusto. O som desligou, a câmera pifou, sei lá, mas está tudo bem. Salvaram-se todos. Ele sempre vem de lá com a cara de assustado, assim, eu falo, ai meu Deus. Né? Então, tem que estudar, e aí começa a ficar azeitado. O pessoal fala, então é isso, então é aquilo, legal, agora deu, aprendi, e aprendeu, não esquece mais. Condicional, menina dos olhos do examinador. Nossa, né? Por quê? Condicional pode estar dentro de validação proposicional, que é o que a gente está vendo agora, como pode estar dentro de validação argumentativa, por silogismo, né? Silogismo hipotético, tanto da condicional suficiente quanto da necessária. E aí o que é difícil julgar às vezes? Não vai ser não, a gente vai ver um jeito muito simples para diferenciar um do outro. Mas o que o povo, por que vira a menina dos olhos do examinador? Porque ele sabe que o cara vai ler e vai ter dificuldade, às vezes, em interpretar se ele tem que validar aquela estrutura como uma proposição ou como um argumento, porque ela faz parte dos dois. Tranquilo? Então, por enquanto, só por isso que é a menina dos olhos do examinador. Geralmente, 40% de uma prova de raciocínio lógico lida com condicionais. Pode olhar lá, né? Pega lá uma prova inteira, pelo menos 4 exercícios tem. Se Maria foi à praia, então José foi ao cinema. Se José foi ao cinema, então Rita está feliz. Se Rita está feliz, então João come queijo. Verificou-se que João não come queijo. Portanto, eu estou indo embora, porque isso aí não é para mim, né? Moleza isso aí, hein? Não tem dificuldade alguma. Vamos lá fazer a condicional aqui de A e C. Se A, então C.
Quando é que isso daí vai ser falso, hein? Só tem uma hipótese desse negócio ser falso. Vamos pensar? Ah, precisa pensar? Precisa, é bom pensar, né? Vamos ver. Menino de novo, pega o menino lá de novo. O menino fala para a mãe assim, mãe, olha lá pro dedo, se estiver frio, então eu visto casaco. Se estiver frio, então eu visto casaco. Quando é que a mãe pode falar para o menino, pô, menino, tu mentiu para mim. O que precisa acontecer para ela dizer que o que ele falou era uma mentira? Tem que estar frio e ele não vestiu o casaco. É o único jeito, ó. Está frio, olha para a lousa, está frio e ele não vestiu o casaco. É a única forma da condicional ser falsa. Em todos os outros casos, a condicional é verdadeira. E aí, ó, por que esse diabo vai ser verdadeiro, né? Porra, peraí, quem estudou circuito, né, e vai montar o circuito lá, com esse tipo de tabela de condicional aí, né, que a gente está trabalhando lá com lógica humana, né, que tem a contingência, vai dizer assim, vai dar curto essa parada. Vai dar problema, vai estourar para tudo que é lado. Mas aqui não estoura nada. Ó, bonzinho, põe até a mão nele, faz nada. Né? Bonzinho. Ai, meu Deus. Né? Bom, então vamos ver. Se eu digo assim, se estiver frio eu ponho o casaco, a minha promessa está em cima do quê? Da condição ou da conclusão da coisa? A minha promessa. Condição. Se estiver frio, eu visto o casaco. Aí se não tiver, se não tiver, depois eu vejo. Posso colocar ou não. Tranquilo? Aí como o povo fica meio assim, eu vou e chuto o balde. Quer ver? Estou lá no alto do prédio, 50º andar, é alto, hein? Aí eu olho lá para baixo e digo, se eu pular, morrerei. Se eu não pular, aí o povo fala, não morrerá. Então você é eterno, porque pular é que eu não vou. Se eu pular, morrerei. Se eu não pular, algum dia eu vou morrer. Se eu for, te encontrarei. Se eu não for, não encontrará. Reside aí a tal da falácia da negação do antecedente, que a gente vai ver depois em argumento. Se eu for, te encontrarei. Se eu não for, se eu não for, depois eu vejo, pô. Eu estou prometendo se eu for. Se eu não for, posso te encontrar ou não, depois eu vejo isso. Então, toda condicional de antecedente falso sempre será o quê? Verdadeira, né? Toda condicional, acompanha o dedo, toda condicional de antecedente, ó, a falso será verdadeiro. Por quê, hein? Porque a promessa não está em cima do consequente. A promessa não está em cima da conclusão. Se a condição já se mostrou ausente, pô, então não tem mais condicional alguma. E aquilo que eu falei não tem chance de ser falso. Tranquilo? Se Maria prometeu, então José cumpriu. Se Maria não prometeu, José pode ter cumprido ou não. Se Maria prometeu, então José cumpriu. Sabe-se que Maria não prometeu, então a condicional é verdadeira, né? Antecedente falso da validação verdadeira à condicional, seja ela qual condicional for. Legal ou não? Tranquilo mesmo? Moleza? 5. Como diz o carioca, o carioca, 5. Não é assim? O carioca falou 90. Tem um monte de família aí, né? Minhas primas, quando vêm para cá, é um tal de Manel, 5, 90. E já dei aula aí também, né? Presencial, né? Bicondicional. Dicional. O povo lá no Rio, lá me levava para a praia, né? Vamos estudar na praia, professor. Aí ia para a praia. Ah, beleza. Ah, maravilha. Vamos lá. AC. Diga-lhe. Não. Peraí. Ó, vamos falar de novo aqui, ó. A antecedente é falsa,
A condicional já é verdadeira. Não se preocupa com o que a consequente é, não, porque isso já é argumento, já é outra história. Toda condicional de consequente verdadeira é uma condicional o quê? Não precisa anotar, não. Se olhar para a lousa, vai ver que economiza tinta. Toda condicional de consequente verdadeira já é verdadeira. E é assim que vai estudando. Mas tem outras comparações? Tem, dezenas. Só de olhar para a tabela você vai descobrindo. Mas como é que o examinador cobra? Sei lá, eu nem conheço o examinador. O dia que eu encontrar com ele, eu pergunto, mas não sei como é que ele cobra. Ele pode cobrar lá do jeito que vier na cabeça dele, né? Então, ó, toda condicional de antecedente falso, ó, não está aqui? Também já será verdadeira. Condicional de antecedente verdadeiro, será o quê? Verdafalso. Verdafalso. Condicional de antecedente verdadeiro. Pode ser verdadeiro como pode ser falso. Eu preciso da validação da consequente. Né? Antecedente verdadeiro. Se a consequente for verdadeira, a condicional é o quê? Verdadeira. Se a consequente for falsa, a condicional é o quê? Falsa. Então não posso confiar na antecedente verdadeira só. Agora, condicional de antecedente falso. Há alguma chance dela ser falsa? Não, porque sempre que o antecedente é falso, a condicional é verdadeira. Condicional de consequente verdadeira. Tem alguma chance de ser falsa? Não. Ó. Condicional de consequente verdadeiro não tem mais chance de ser falso, já será verdadeiro. Legal? E é isso que vocês têm que estudar. Quando é que é a segunda aula? Só, sei lá eu, né? A gente já deixa um espaço legal aí para quê? Para o povo estudar, né? Estudar. Porque a partir da segunda aula a gente já começa a linguagem formal, né? Já começa a falar, já não tem mais aquela perda de tempo dos dedinhos aqui, põe o dedinho ali, põe o dedinho lá, tanto põe o dedinho lá, né? Já começa a trabalhar como gente grande. E aí se precisar voltar, se precisar voltar, você volta. Você volta, sem problema. Só que aí quanto menos eu voltar, melhor para vocês. Para mim não, tanto faz, tudo bem, eu volto. Sem problema algum, pelo amor de Deus, não fiquem assustados. Mas quanto menos eu voltar, é porque melhor vocês entenderam, perdemos menos o tempo de vocês, né? Perdemos não, né? Aplicamos de outra forma. AC, verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Já vamos falar de novo sobre todas elas, tá? A gente vai pela repetição. Lê isso aqui para mim. Vamos ler isso aqui, ó. A, C e somente C, C. Legal? O que significa C e somente C? Dá aí um significado para isso. Faz uma tradução para mim. C e somente C. Na única hipótese de só ocorre aquilo se ocorrer aquilo. Né? Então, quando é que a bicondicional vai ser verdadeira? Quando as componentes forem iguais. Cuidado, não é quando as componentes forem verdadeiras, é quando elas forem iguais, né? Então, se as componentes são iguais, a bicondicional será verdadeira. Né? Olha lá, lê isso aqui. Será falso apenas no caso de ser falso, claro. Então, isso é uma verdade. Será verdadeiro apenas no caso de ser verdadeiro. Claro, isso é uma verdade. Agora, é um absurdo dizer que será verdadeiro apenas no caso de ser falso. Não, aí não, né? Então, se elas forem diferentes, a estrutura da diferentes as validações, torna a lembrar, a estrutura da bicondicional será falsa. Legal? Tranquilo? Conjunção. É inverso lógico da disjunção? Não. Disjunção é inverso lógico da conjunção? Não. Porque nós já aprendemos que essas duas não são inverso lógico uma da outra. Agora a gente vai explorar mais isso, né? Então essa não é inverso lógico dessa, nem essa é inverso lógico dessa. Legal.
Na lousa, entre essas 5 estruturas que nós vimos, há alguma que é inverso lógico da outra? Para ser inverso lógico, não pode haver terceira hipótese. Eu nego uma e crio o seu inverso na outra. Em todas as hipóteses, que aí é em todas as linhas. Tranquilo? Quais são inversos lógicos uma da outra? Aí sim, ó, disjunção exclusiva e bicondicional. Relações de inversamente proporcionais. O Z do Zorro com a perninha maior ali é um símbolo de inverso. Então, entre disjunção exclusiva e bicondicional, há sim uma relação de estruturas inversas, né? Uma é o inverso lógico da outra. Percebam aqui, ó, qualquer linha que eu negar na disjunção exclusiva, eu crio o seu inverso lógico na bicondicional e vice-versa. Se eu negar aqui, ó, o falso para as combinações de verdadeiro e verdadeiro, que aqui eu tenho falso, se eu negar esta hipótese, na mesma linha, nas mesmas condições da bicondicional, eu tenho que encontrar um verdadeiro, e encontro. Se eu negar os falsos aqui, ó, nas mesmas condições aqui na disjunção exclusiva, eu encontro o verdadeiro. Negando o falso aqui, ó, eu vou lá na disjunção exclusiva e encontro o verdadeiro. Então, em qualquer situação de disjunção exclusiva ou de bicondicional, em qualquer situação de combinação entre verdadeiro e falso, a negação de uma é exatamente a outra. Entre elas, há inverso lógico. Legal? Tranquilo? E são apenas essas 2 estruturas que são inverso lógico uma da outra. Ah, então, peraí, então não vai ter negação para esse cara? Não vai ter? Claro que vai, calma, né? A gente já vai ver o capítulo negações. Mas, inverso lógico, disjunção exclusiva e bicondicional. Agora, adivinha onde é que o examinador vai se pegar nessa coisa de inversamente, de ser inverso? Disjunção é inverso lógico de alguém aqui? Não. Mas às vezes a gente não faz confusão entre disjunção e disjunção exclusiva? Faz. Ah, então pode ser que o examinador use esta estrutura aqui para indicar que eu estou no inverso lógico dessa aqui. Né? Então ela usa essa aqui, ó. Praia ou cinema, mas não ambos. Opa, usou um ou só. É essa aqui? É nada, é essa aqui. Praia ou cinema, mas não ambos. Será o inverso lógico de será o inverso lógico de praia ser e somente ser cinema. Vou repetir. Praia ou cinema, mas não ambos. Aí o cérebro já foi buscar e já trouxe uma disjunção exclusiva. O cérebro é bom por causa disso, ele é automático, né? Se estudou e tem lá dentro, ele traz, né? O problema é quando ele vai buscar e vem vazio, né? Nada encontrei sobre isso, né? Então, o cérebro já foi buscar, disjunção exclusiva. Será o inverso lógico de praia ser e somente ser cinema. Aí o cara fala, bom, se ele trouxe disjunção exclusiva e está dizendo que é inverso lógico de bicondicional, matou a pau, está valendo isso daí, está certo. Né? Se não, é óbvio, está errado. Praia ou cinema será inverso lógico da bicondicional, certo ou errado? Agora é errado, porque praia ou cinema é apenas disjunção e não disjunção exclusiva. Legal? Tranquilo? Mesmo? Negações. Põe lá. Eu vou separar aqui, ó, as estruturas e vou colocar aqui em cada uma dessas separações a negação de cada uma delas, tá? Aí vocês se organizem aí no caderno de vocês para depois estudar como é que fica mais fácil. Sei lá, tem gente que gosta de deixar 10 páginas entre um assunto e outro. Tem gente que gosta de colocar um assunto sobre o outro, que aí não dá mesmo para entender nada, o cara já desiste logo de vez, né? Já fala, não vou entender mesmo, vou para a praia, né? Ah, não, aqui é São Paulo, não tem praia. O povo estranha, né? Que eu fico falando chiado assim, né? É que eu sou de Santos, então
Já viu, né? Esqueci o isqueiro na esquina da escola. É uma chiadeira louca, né? Então, vamos ver. As negações de cada uma dessas estruturas aqui, que eu vou colocar, as que nós vamos ver agora, são as negações básicas. Ou seja, nós vamos ver agora quais são as negações padrão de cada uma dessas estruturas. Por que padrão, hein? Tem outras? Tem várias outras. Ué, então, peraí, se na prova, como é que acontece isso? O povo já fica ansioso, né? Na prova acontece assim, ele pedir a negação desse cara aqui. Você vai em primeiro lugar buscar a padrão, porque essa você decorou. E se não tiver lá, a prova treme? Não. Aí você vai atrás de uma equivalência. Como é que acha equivalência? Isso a gente vai ver mais para frente. Legal? Então, a negação de uma estrutura pode ser dada de duas formas. Ou a padrão, que é a que nós vamos ver hoje, ou a equivalente àquela padrão que a gente vai ver lá no capítulo Equivalências Proposicionais. Legal? Tranquilo? Jóia. Primeira delas aqui, ó, a negação de uma conjunção. Jóia. E agora eu vou fazer uma verdadeira miscelânea na cabeça de vocês para vocês errar à vontade aqui e não errar mais lá fora, tá? Bom, para negar de forma padrão a estrutura AEC, ou a estrutura da conjunção, nós vamos fazer o seguinte. Como é que aparece na prova, para ficar mais simples? Ó, negar que, olha para a lousa, negar que José foi à praia e Maria foi ao cinema, significa dizer, aí você vai atrás da negação padrão, que é troco de conjunção para disjunção e nego também antecedente e consequente. Pode estar aqui entre parênteses ou não, tá? Tranquilo? Vamos lá. Olha para a lousa. Para negar a estrutura da conjunção, eu troco de conjunção para disjunção e nego também antecedente e consequente. Legal? Então vamos ver por quê? Olha para a lousa. Só mais um pouquinho. Obrigado. Povo lá, ô pessoal, olha lá, pô, né? Prega o olho. Então vamos ver. Se eu nego esse Vzinho aqui, ó, na primeira linha, eu tenho que criar o inverso lógico dele, não tenho? Aí eu não estou usando uma disjunção para negar. Então eu vou lá na disjunção. Neguei. Neguei? Não, continua sendo verdadeiro. Para isso se tornar falso, eu tenho que fazer o quê, hein? Negar de novo? É o que eu estou fazendo aqui. Neguei de novo, pronto. Aí fica a estrutura negada. Isso, perfeito. A ideia lá do, são inversos lógicos. Se fossem inversos lógicos, eu só trocava daqui para cá. Não precisava negar de novo. Né? Agora, como não são inversos lógicos, eu vou utilizar essa estrutura. Mas vê lá, neguei o verdadeiro, eu tinha que ter criado o falso. Eu não criei, eu nego de novo para criar o falso. Tá, então eu nego de novo. Antecedente e consequente. Sempre. Troca de conjunção para disjunção e nega antecedente e consequente. Tranquilo? Em casa, como é que vai estudar? Quem é a negação de VFFF? Vai, que é fácil. Evolui. Quem é a negação de VFFF? FVVV. Legal? Claro. O inverso é o seu, a negação é o seu inverso lógico. Olha para a lousa. Então, a negação de VFFF é FVVV. Chega em casa, vou treinar. Uma delícia isso. Monta esta tabela verdade. Adivinha o que vai dar aqui? FVVV. Claro, se isto é a negação disto, vai ter que dar o FVVV. Tranquilo? Moleza? Então, coloquem isso, treine. Na próxima aula a gente constrói essas tabelas aí para a gente ver. Agora, preste atenção no que eu vou falar. A negação da conjunção é a disjunção. Assinala certo ou errado isso aí? Eu não escutei. Fala de novo. Falo, claro.
Brasil inteiro escutando, pô, tu acha que todo mundo prestou atenção no que eu estou dizendo a essa hora? Pô, a essa hora já estão assim, responde qualquer coisa para esse cara, eu quero ir embora. Vamos ver, presta atenção. A negação da conjunção é a disjunção. Vocês assinalariam certo ou errado? Errado. Não são inversos lógicos. Não. Então, peraí. Vou de novo. A negação da conjunção é uma disjunção. Certo ou errado? Tá certo. Ó, presta atenção. A negação da conjunção é a disjunção. Certo ou errado? Errado. Pelo amor de Deus, é errado. Eles não são inversos lógicos. Vou falar só mais uma vez. A negação da conjunção é uma disjunção. Certo ou errado? Certo, pô. Eu estou mudando a frase o tempo todo e ninguém percebe. Fala aí de qualquer jeito. No cotidiano a gente se entende como é que você está, né? Então tá tudo certo. Aqui não pode, ó. A negação da conjunção é a disjunção. Errado. Não é a, porque senão pode ser qualquer uma. Agora a segunda frase. A negação da conjunção é uma disjunção. Aí tá certo. É uma. Qual? A disjunção da negação das componentes. Tem outra? Não. Então não pode ser a disjunção. E sim uma disjunção. Muda tudo, né? Tranquilo? Legal? Diga. Não. Calma lá, nós já vamos falar nisso. Muda absolutamente tudo. Primeiro eu vou colocar aqui quais são os padrões, depois eu vou falar desse conectivo de negação, onde é que ele nega, onde é que ele não nega, o que ele está negando, o que ele não está negando. Primeiro, essas estruturas básicas, decor é bom mesmo. Eu peço para o pessoal estudar montando tabela disso aqui, para ver que vai dar o FVVV, que já é, inclusive, para decorar a tabela verdade, para ver como é que a tabela verdade funciona, qual é a estrutura, como é que a estrutura se comporta dependendo dos valores verdade. Mas, na verdade, esse tipo de negação aqui, decor é bom. Né? Na prova, dizer que não é verdade que José foi à praia e Maria foi ao cinema. Eu vou procurar a alternativa que diga o quê? José não foi à praia ou Maria não foi ao cinema. Acabou. Encontrei José não foi à praia ou Maria não foi ao cinema, assinalo e vou feliz para casa. Não encontrei. Pulo? Não. Aí eu vou procurar uma equivalência a isso. Como é que acha equivalência? É outra aula. Né? Cai direito nessa prova? Cai, né? Cai um monte, né? Caput do artigo 5º, vai, vamos chutar uma. Quem é? O artigo 5º, como é que é? Como é? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros, estrangeiros, residentes do país, inviolabilidade do direito à vida, residência, né? Homens e mulheres são iguais, né? Professor de direito fala que tem que decorar, ninguém chia. Professor de lógica fala que tem que decorar uma merdinha desse tamanho, o pessoal já, ai meu Deus, vai ter que decorar. Pelo amor de Deus, vai. Já tô dando a bagaça mastigado. Tá mastigado o treco, pô. Não precisa nem interpretação. Nós já pulamos todo um capítulo de interpretação de negação já para não ter trabalho. Todo aquele capítulo de interpretações de uma negação por equivalências, né, leis de Morgan e o diabo a 4, já estão aqui, ó. Legal? Né? Capacidade de negar pela afirmação, capacidade de negar pela negação, né? Leis de Morgan, leis da negação disjunta, da negação conjunta. Pula aquele diabo todo, não precisa, é só decorar para a prova. Se fosse uma prova, por exemplo, delegado federal, né, que cai prova oral, né? Prova oral, explique. Se pular essa parte aí, o cara não explica nada. Ó, o professor mandou decorar. Tá bom, pode ir embora. Né? Numa prova dessa que tem prova oral, aí é outra história. Pô.
Aí o cara vai pedir para você definir, vai pedir para você explicar o porquê. Como é que você chegou nisso? Aí é outra história. Uma prova de certo ou errado ou múltipla escolha é o atalhão, né? O que está escrito aqui? Vamos lá de novo. José foi à praia e Maria foi ao cinema. Eu estou usando sempre o mesmo exemplo, tá? Olha lá. José foi à praia e Maria foi ao cinema. Ache a alternativa que nega isso. Lê para mim embaixo. Acabou. José não foi à praia ou Maria não foi ao cinema. Negou? Negou. Tem essa alternativa? Legal. Em 98% dos casos é a negação padrão que é cobrado. Tem essa alternativa? Legal. Assinalei. Tchuc. E vou para o próximo. Não tem. Aí eu vou procurar a equivalência. Então por que tu mostra essa primeiro? Porque se não souber a padrão, vai procurar a equivalência a quê? Procura aí para mim a equivalência. O que deu? Equivalência a quê? Ah, tá. Então primeiro eu tenho que saber quem é a padrão. Não achei a padrão? Equivalência. Equivalência proposicional, como é que é? Segunda aula. Legal. A negação, então, disso aqui, vocês já sabem. Fala aí para mim. Troca de disjunção para conjunção. E quem mais que faz? Nega o antecedente e nega o consequente. Tá vendo? Quanta coisa vocês já sabem. Já sabiam essa, vamos ver. Negar que José foi à praia ou Maria foi ao cinema. Negar que José foi à praia ou Maria foi ao cinema. Vamos ler aqui. José não foi à praia e Maria não foi ao cinema. Pronto, só isso. E não dói nada. Então vamos ver aqui, ó. A negação da disjunção é a conjunção. Certo ou errado? Errado. A negação da disjunção é uma conjunção. Certo ou errado? E eu duvido quem entra nessa armadilha na prova. E se entrar e me provar que entrou, eu dou de graça a corda já com o laço pronto. Só precisa achar a árvore para pendurar. Pelo amor de Deus, depois dessa aqui, você cair nessa armadilha, só forca mesmo, né? Não é a, é uma. Qual? A conjunção da negação das componentes. Agora, o examinador pode cobrar isso como? Exatamente desse jeito, né? A negação de uma estrutura em disjunção será a conjunção da negação das componentes. Olha que bonito. Se o cara não estudou esse negócio, aí ele fica, a negação da... me dá até um enjoo. Negação é a disjunção, a componente da... sei lá, qual é a ordem disso, né? Se o cara estudou, está com isso na cabeça. Conforme está lendo, o cérebro está indo buscar e está trazendo. Está indo buscar, está trazendo, né? Isso é chamado de capacidade de leitura. E capacidade de leitura só vem com treino, com estudo, né? A gente tem a mania de ler um livro inteiro e se pedir para fazer um resumo 20 linhas, às vezes o cara não sabe nem do que se trata aquele diabo lá, que só ficou lá passando tempo, né? Está lendo sobre Dom João VI e aí, fala lá daquela época de Dom Pedro. Porra, Dom Pedro. Falando de Dom João, pô, e sexto ainda. Bom, disjunção exclusiva, vamos negar, ó, vocês já sabem negar essa aqui também. Olha quanta coisa vocês já sabem, olha lá. Negação de ou A ou C, mas não ambos. Diz aí. Vocês já sabem, vai. Manda o cérebro buscar. Tem inverso lógico? Tem, então usa ele, ó. Inverso lógico da disjunção exclusiva é a bicondicional. Nega o antecedente? Ou não? Precisa negar o antecedente? Então vamos ver aqui. Por que aqui precisa negar o antecedente e o consequente? Por que aqui precisa negar antecedente e consequente? Porque essas duas estruturas não são inversos lógicos. Aí eu tenho que negar de novo. Agora aqui, a estrutura da disjunção exclusiva e da bicondicional já são inversos lógicos? Já, então uma já nega a outra. Não preciso negar nem antecedente nem consequente. Basta que eu troque o conectivo de disjunção exclusiva para bicondicional.
Legal? Olha para a lousa. Negar que José foi à praia ou Maria foi ao cinema, mas não ambos, significa dizer que José foi à praia. Se e somente se Maria foi ao cinema. Isso é óbvio, não é? José foi à praia, se e somente se Maria foi ao cinema. Tem que ocorrer os dois, não tem? E aí não cabe mais na disjunção exclusiva. É mesmo, uma é a negação da outra. Matou a pau. Negação também básica. Há suas várias equivalências que a gente aprende depois. Outra coisa que vocês já sabem. A negação da bicondicional. Na verdade, vocês só não sabiam a primeira, as outras vocês sabem tudo. Olha lá, como é que nega isso aqui? Se a negação da disjunção exclusiva é a bicondicional, a negação da bicondicional tem que ser a disjunção exclusiva. Aê, legal. Então vamos ler para mim? Vamos ver se vocês entenderam legal? Tá? Daqui a pouco eu derrubo esse negócio. Negar que José foi à praia, se e somente se Maria foi ao cinema. Eu tenho que encontrar a sentença que esteja escrito, vamos lá. Mas não ambos, cuidado, hein? Porque da sentencial para formal, vocês lembram que lá tem que estar escrito mas não ambos. E às vezes da formal para sentencial, vocês deixam esse mas não ambos para lá. Então tem lá, na alternativa B de bola está escrito assim, ou José foi à praia ou Maria foi ao cinema. E lá escondido na D de dado está a mesma coisa com mas não ambos depois. Aí tu já está com pressa na prova, né? Nervoso, amarelo já, né? Terminando já o tempo, você põe logo a B e está acabado. Mas cuidado com isso, né? A tradução desse troço é sempre uma tradução de excludência. Ou tem um mas não ambos, ou eles já são naturalmente excludentes. E aí, a negação da condicional. Vocês já sabem também. Nossa, eu já sabia isso tudo já. Como é que nega a condicional? Só tem um caso, ó. Só tem um caso, ó. Se só tem um falso, significa que só tem um caso de negar a condicional. Aí cai na prova assim, ó. Olha o que pode chegar a um examinador, né? A negação, CESP-UNB, a negação de uma estrutura condicional será dada pela afirmação da condição, pela conjunção da negação da conclusão. Ah, fiscal, estou indo, isso não serve para mim, vou lá vender pipoca, né? Vamos ver. A não é a condição? Se A, então B. Se indica a condição, né? Meu avô canta isso para mim, né? Não que eu tenha escutado isso. Então, A é a condição e C é a conclusão. Nesse caso aqui, que é o único caso de tornar esse cara aqui falso, eu tenho a... Olha para o dedo. Eu tenho este e este, não é? Não é este e este. Não é um E aí? É um E. Lembre-se, é o E. Ou eu tenho esse ou esse. Não, estão os dois aí, pô. Então eu tenho este e este. E aí o examinador inventou o quê? Ele olhou para lá, olhou para cá e falou, ah, vou montar uma frase bonita aí. Né? É formal essa frase? Não, é invencionice do examinador. Mas está certa? Tá. Ah, então isso quer dizer que ele pode inventar de outro jeito? Pode inventar de quanto jeito ele quiser, desde que esteja certa. Né? Então vamos pensar. Essa não é a condição? Essa não é a conclusão? E entre elas não tem um E? Não está ocorrendo esta e esta? Aí ele escreveu assim, ó. É a afirmação da condição. Até aí tá legal? Pela conjunção, não é um E aqui no meio? Até aí tá legal? Da negação da conclusão. Claro. Pronto. Mas em português, claro, como é que nega? Afirma o primeiro e nega o segundo. Pronto. Não fica mais fácil de lembrar? Afirma o primeiro e nega o segundo. Só que só tem que lembrar? Não, tem que entender, porque vai que o examinador cria lá a negação da conclusão pela conjunção da afirmação da condição. Ah, assim eu já não sei. Só sabia de frente para trás, de trás para frente eu já me perco. Não. Não é? Hã?
Ali é um A, é. É que é um A que ele foi para a guerra e perdeu a perna, entende? Porra, é claro. Claro que é um A. É um A com P da pá, né? Então, A. Pronto. Tá vendo? Vocês já sabiam, ó. Olha para a lousa, para negar condicional, ó. Eu afirmo primeiro e nego o segundo. Pronto, tá negada a condicional. Vamos ver aqui, ó. Sentencial. Negar que se José foi à praia, então Maria foi ao cinema. Vamos negar, nega aí. José foi à praia e... É uma conjunção, chapeuzinho. E Maria não foi ao cinema. Olha de novo. Se estiver frio, então eu visto o casaco. Nega. Está frio e não vestiu o casaco. Pronto. Se tiver decorado o desenho da proposição, já está ótimo. Né? Já está bom. Se tiver entendido a proposição, aí está ótimo. Agora, eu sei que na primeira aula, a dúvida é, eu não sei nem qual é a minha dúvida. Isso eu sei, normal. Normal, pô. E se já soubesse tudo, não precisava estar aqui. Isso é óbvio. Isso é bom até, né? Garante meu emprego, né? Para dar aula, porra, né? Então isso é normal. Agora, o anormal é na segunda aula você continuar em dúvida em qual é a sua dúvida. Porque na hora de estudar essa bagaça toda, vai começar a aparecer, faltou uma vírgula aqui, um ponto e vírgula lá, eu já esqueci, aquela outra coisa. Você vai anotando. Na hora de fazer exercício, vão ficar alguns exercícios parolar, né? Lição de casa. Na hora de fazer exercício, opa, dúvida aqui, dúvida ali, dúvida lá. Sempre no início de cada aula, eu corrijo e comento passo a passo cada questão que ficou parolar. E aí a gente aproveita para revisar a matéria inteira. Vai lá, 40, 45 minutos, a gente corrigindo questão aqui. Oba! Então vou chegar atrasado quarentão, que é só exercício, pelo amor de Deus, né? Não vá perder a chance de revisar a coisa. Legal? Bom, negações básicas, isso aí. Vocês já devem ter percebido que sempre que eu quero negar alguma coisa, eu ponho esse pinguelo na frente, né? Essa minhoquinha, né? Mas a negação, ela pode ser indicada. A negação de uma estrutura pode ser indicada tanto pelo till, né? O till, o bolonhese me escuta falar tio, ele já vai falar logo, porra, mas não é o pai do primo, porra. Tá bom, então é tio, com L, né? É que nem falar francês é fácil, né? Só falar chonchon, pronto. Já aprende a fazer o bico, pelo menos. Chonchon. Então ali, ó, o til ou a cantoneira, né? CESP-UNB adora usar essa cantoneira aí, FCC adora usar a cantoneira, ESAF já é mais tradicional e usa o til, indicador de negação. Então coloca lá, é um conectivo. Esse cara é conectivo? Ele é um conectivo do tipo unário. Conectivo do tipo unário. Não. Negação. Tem til, é negação. Tem cantoneira, é o quê? Negação. São dois símbolos para uma mesma coisa, né? Então, a negação, seja o til ou a cantoneira, é um conectivo do tipo unário. O outro era binário, ligava duas coisas. Esse aí é unário. Pois só nega, né? Não pode falar sonega, vocês vão ser fiscal, pô. Sonega, pronto, já vou em cana. Não. Pois só nega uma coisa de cada vez. Que estará imediatamente
e necessariamente à sua direita. Está imediatamente e necessariamente à sua direita. Por que chamar a atenção disso? Imediatamente e necessariamente à sua direita. Porque tem a resposta de mãe. Né? Resposta de mãe não está negando coisa alguma. Cuidado com isso. Né? Vamos ver? Pode. Pode. Não pode. Resposta de mãe. Pode não. Pode, mãe? Pode não, meu filho. Então tá, tô indo. Acabei de falar que não pode, não. Você falou pode não, e eu fiz o curso lá e você dançou, né? Porque pode não, autoriza, pode. Não, portanto também pode sim. Isso é uma contingência. Aqui, negou a hipótese de não pode. Então aqui é negação. Conectivo unário que está negando imediatamente, necessariamente, quem está à direita dele. Aqui, não há quem esteja à direita dele. O cara que eu estou querendo negar está à esquerda, já passou. Se já passou, não nego mais. Então, não pode. Se eu tenho assim, como é que lê isso? Se eu, não P. Né? Não P. Se eu puser ao contrário, é penão. Que penão? Que diabo é penão? Né? Ah, professor, é penão, hein? Que penão, para, né? Então, aqui é não P, conectivo unário, porque está negando apenas uma coisa, e quem está imediatamente à direita dele. Então, aqui está negando P. E aqui está negando nada. Tadinho. Nada não, ele está negando alguém. Está negando quem? Está negando o P do mesmo jeito. É quem está imediatamente à direita dele. Diferente já é quando eu coloco parênteses, que nem lá, né? Aqui está negando quem? Está negando P e Q. Porque quem está imediatamente à direita do conectivo é a estrutura que está dentro do parênteses. Então está negando a estrutura da conjunção. Belezinha? Tranquilo mesmo? Então, para negar, nega apenas quem está imediatamente à sua direita, nunca à sua esquerda. É nunca à sua esquerda. Legal? Tranquilo? Moleza de todo. E aí entra toda aquela parafernália toda lá que nós já falamos, de não nenhum, não algum, não nada, não tudo, que não todo, né? Que a gente vai ver lá em silogismo categórico, silogismo clássico, né? Que lida lá com todo, algum, nenhum, que puta, é uma bagunça lascada. Legal que todo filósofo. Ei, como é que nega? Moleza, né? Tranquilo? Põe lá. Relações de mesma partícula. Relações de mesma partícula. Isso vai ficar além do restante, parolar, tá? Relações de mesma partícula. Vou colocar essas relações aqui direto dentro das estruturas e já vou explicar o que eu quero delas. Copiem aí que eu já vou dizer já o que eu quero dessas coisas.
P e P, P e não P, P ou P, P ou não P, ou P ou P, ou P ou não P, se P então P, se P então não P, P se e somente se P, P se e somente se não P. Legal? Alguém me empresta o material maior, por favor? Tu enxerga. Legal. Eu esqueci de pegar o meu. Só para eu marcar para vocês aqui o que fica parolar. Legal, legal. Vamos lá. Ó, anotem aí o que vai ficar parolar. E aí eu quero chamar a atenção de uma coisa. Ó. O normal é não conseguir fazer. Se conseguir, está excelente. Mas eu afirmo que você já tem condição de fazer. Tá? Se não conseguir, é o normal. Não se assustem com a coisa, né? A gente corrige, comenta a partir de segunda aula. Já dá para fazer, professor? Já. Né? Legal? Então vamos lá. Põe lá, exercício de número 2. Põe lá, sebo nas canelas, né? Não faz? Número 2 com a vermelhinha, número 3 com a azulzinha, põe lá. Exercício número 2, 3, 4, 5, 6, 7... E o 1? O 1 eu não falei, é só isso. 7. Pô, e o 1? Ainda que não, o 1 eu não falei. Não entra numa de fazer coisa que eu não estou falando. Vai que não vi uma matéria ainda, fica lá, nheco, né? 1 não, deixa quieto. 8, 9, 10. O 11 seria, só que a tabela ali sumiu as coisas dentro da tabela. Depois eu digo o que é isso. 12. 13 e 14. Legal? 15. Desculpe. 15. 15. 16 não. 17 não. 15. Legal? Tranquilo? Moleza? Então chega por hoje e em paz, palavra da salvação, né? Estudem, pessoal lá do Brasil inteiro, um abraço para vocês, comunique-se, e vocês do presencial também. Facebook, José Luiz de Moraes, Luiz com Z, Moraes com I. Legal? Até mais e um abraço. Estudem.